Olá pessoal, é motivo de alegria para nós podermos nesse momento apresentar para vocês aqui o escultor, um camarada que profissionalmente é um grande profissional. Ele foi contratado pela a sede mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. O nome dele é Vitoriza. O Vitor ele tem uma prática de trabalhar com modelos vivos, tá? Essa que ele está olhando aí, para se escandalizar não, é porque ele tira o molde da pessoa no original. Ele é um artista muito preconceituado. É um artista muito, como se diz, conceituado no seu trabalho. E uma das exigências dele é tirar o modelo da pessoa assim, do jeito que você está vendo aí. Tá? Tá dando uma olhadazinha aí no material, mas acho que é só contemplando. Acho que não é essa aliança, eu acho que não. Bom, mas esse é um dos modelitos dele. Ele foi contratado pelo Ted Wilson, eu tenho certeza, porque no comentário tem o Ted Wilson, para, como se diz, fazer algumas imagens. No ano de 2000, eles estavam aguardando a visita do João Paulo II lá na sede dele. Assim, esqueci de dizer, ele é adventista também, viu? Eu tenho a história dele todinha aqui. Depois eu comento mais sobre a questão de onde ele é e tudo. Certo que ele é um grande profissional. Foi contratado fazer essas imagens aí para a igreja adventista a preço de $80 mil cada uma. E no preço do bronze, né? Ele fez no bronze. Como já falei, ele trabalha com modelitos, pessoa mesmo assim, ó, do jeito que você está vendo aí. Então esse homem, além de fazer as imagens de escultura, ele também foi recomendado pelo presidente para dar palestra de conscientização aos irmãos que não tem problema nenhum ter imagem de escultura. Eu, pelo mandamento, eu jamais teria essa coragem de fazer isso. Eu poderia até ser um profissional na área, mas não faria não, para botar dentro de um lugar que é chamado a sede do Criador, jamais eu faria uma coisa dessa. Então, nós vimos aí esse homem, é um profissional e depois ele conscientiza os irmãos. E o certo é que essas imagens que vocês vão contemplar aí no andamento do vídeo, elas estão hoje no Museu Adventista, lá em Silver Spring, tá bom? E o profeta Kozokwiula, ele fala dessas imagens aí, tá? Tem até a imagem do ciúme, capítulo 8 de Kozokwiula. Depois a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. Então, vejam bem que o nosso caro amigo Vitoriza, ele é um cara adventista muito consagrado, pode ter certeza. Aí a foto dele mais aproximada para vocês ficar conhecendo quem é o Vitoriza. Ele é um profissional na área das imagens, viu? É admirável até, ele dá o maior 10 essa profissão dele. Eu só não teria a coragem dele, viu? Não é fácil não fazer isso não. Ainda mais colocar onde o próprio Criador repudia tal coisa, e eu ter coragem de fazer e colocar no lugar onde era a morada dele, tá de brincadeira. Jamais faria tal coisa. Aí tem o Ted Wilson aí, ó, o presidente da associação. Naquele ano ele era presidente, agora já é de novo. Tá ele aí inaugurando uma imagem, tudo feita pelo nosso amigo aí, Vitoriza. Está inaugurando essa imagem na frente do templo aí dessa igreja dele aí, cercado pelos irmãos. Claro que esses irmãos aí, o Maria vai com as outras, né? Que aceitar tal coisa não é brincadeira. Sabendo do mandamento, ainda dá apoio para uma podridão dessa, é horrível, viu? É muito triste. Mas eu quero dizer para vocês que isso era esperado não dessa presidência. Essa presidência ela não é a presidência do nosso Salvador Yahushua Homer Hushai. Essa presidência é de Lutero. Lutero, ele gosta disso aí, tá?
Lutero, ele é afiliado ao Papa da época. Por que Lutero não morreu? Não foi morto quando eles estavam matando aqueles que foram mortos pela perseguição. Depois foi chamado de tempo de anistia. Lutero não foi morto porque, na realidade, Lutero era um maçom, tá? Do 33º grau, um homem que tinha o seu valor baseado nessa consagração de maçom, e assim esse protestantismo aí é dele, não é de nosso Salvador Yahushua HaMashiach. E assim as pessoas querem realmente achar que não, isso aí é o povo do Altíssimo, eles chamam de Deus, mas o povo de meu Salvador não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá? Eles são totalmente diferentes, o nome deles não são cristãos, são Yahudins, seguidores de Yahushua HaMashiach. Não tem nada a ver com o sistema luterano aí não. Infelizmente eles não contam a história verdadeira para que todo mundo saiba, tá? Então o motivo dessa adoração incansável de imagem aí é um costume que vem de Roma. Isso aí não vem dos Yahudins. Os Yahudins, eles podiam ter o erro que tivessem, mas eram conscientizados disso aí, que não era aceito pelo Criador. E algumas vezes eles pagaram o preço por esse tipo de idolatria, foram levados para cativeiro, trabalhavam de certa forma presos a um sistema de rei como Nabucodonosor. Escolheu alguns para botar na cozinha dele e outros ele mandou fazer tijolo, e assim também foi no Egito também, foi aquela coisa, eles sofreram em cativeiro por causa desse tipo de idolatria, seguir costume de outras nações. Esse costume nunca foi dos Yahudins. E agora no fim nós estamos aí encarando uma igreja que reclama os direitos de ter a verdade, de explicar a verdade para o povo, no nome de um Deus falso, de um Jesus falso, de um Cristo falso, de um Espírito Santo, tudo falso. Costumes babilônicos, costume de deuses estranhos, quando na realidade eles pisaram a verdade que vem, ou seja, a Emeitiul, que vem do hebraico palio. E nós estamos aqui agora sofrendo as consequências para que alguns, como diz o profeta Yahu Hanan, volte para os princípios verdadeiros, porque os verdadeiros não tem nada a ver com essa coisa que vocês estão vendo aí. 3 doutrinas pagãs, espírita, católicos e protestante, todos 3 misturados nos mesmos princípios, e cada um deles, eles juram e batem o pé que eles têm a verdade, que eles têm a salvação, que a igreja tem arrebatamento, que Jesus vem buscar seus filhos. Menino, é uma confusão daquela. Isso chama-se Babilônia. Então, nós estamos aqui advertindo a todos que isso aí não tem nada a ver com o Salvador. Os princípios saem mesmo dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, são princípios pagãos. Adoração de imagem não é permitido pelo 2º mandamento. E eles fazem tudo para driblar. Eu quero até expressar a questão dos cultos, como a gente apresentou no outro áudio. Os adventistas apresentam culto no nome de Horus, Deus Horus, culto de oração. Apresenta o culto da escola sabatina, referenciado a Saturno. Representam também o culto divinal, representando os Césares, os deuses da Grécia. E tudo isso eles batem o pé e juram que é a verdade. Então é triste a gente ver isso, mas a gente não vai desistir de falar a verdade. E agora, por último, é isso que vocês estão vendo aqui. A gente só está falando a verdade, a Emeitiul. E Yahushua quer que a gente faça isso. Com certeza nós seremos escanzinzados por aqueles que não têm conhecimento. E agora diz, mas há tantos anos, porque os meus pais já ensinaram a nós isso aí, antes de nós veio os pais dos nossos pais. Sim, é verdade, mas tudo está na profecia. É só uma questão de estudar, de buscar, que você encontra as razões pelas quais nós estamos hoje aqui repreendendo essa atitude aqui para os 144 mil, tá?
Isso aqui não é repreensão para quem não é dos 144 mil, não. O livro de Apocalipse é bem claro em dizer que aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e são muitos, todos aqueles que se rebelarem contra essas mensagens aqui, todos aqueles que menosprezarem o chamado de Yahushua Homer Hushihai, não adianta, todos eles estão exatamente incluídos na doutrina da besta e da sua imagem. Assim como os adventistas e os demais, né, as filhas dela, o protestantismo. Ainda vou criar um vídeo mostrando esses 3 espíritos destacados. Olha que eu já venho me esforçando há muito tempo para mostrar, para que as pessoas entendam. Fazendo tudo para que você entenda. Eu não faço tudo para que você não entenda. Porque a importância de Yahushua é que todos sejam julgados exatamente por aquilo que foi falado e não foi dado ouvido. Então agora daqui para frente eu vou mostrar para vocês a habilidade do nosso amigo Vitor Isa em fazer as suas imagens, imagem que ele também aconselhou aos irmãos que não tinha problema nenhum. Ele enfatizou a questão até dos querubins em cima da tampa da arca. Eu não acredito na tampa daquela arca com aqueles querubins lá, porque o Criador jamais se contradiz. E aquilo ali é imagem e semelhança do que há em cima no João Maial. Então aquilo ali é falso, tá? Foi colocado exatamente para nos trair. E quem colocou foi quem fundamentou essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, bem aí. Porque no original, eu tenho certeza que aqueles querubins não existem ali, porque é contradição ao mandamento. Não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há em cima no Shual Maial, ou na Eretz embaixo, ou nas águas embaixo na Eretz. A repreensão é firme. Não faça, não adore, não preste culto, tá? Mas infelizmente o protestantismo luterano, que rejeitou o chamado de Yahushua, ele não leva a sério isso, não. Ainda mais se diz que... E briga com os outros que no domingo celebra, que não celebra junto com eles no sábado. Mas que diferença faz se sábado é Saturday e domingo é Sunday? Sábado é dia de Saturno e domingo é dia do Sol. Olha aí a beleza dessas imagens. Infelizmente eu não pude fazer elas bem maior para que vocês contemplem. Mas essas aí são imagens criadas pelo Vitor Isa, no bronze, para dar um brilho bem melhor. O bronze, se ele tiver bem polidozinho, você vai pensar que é ouro. Tá? Então ele fez essas imagens aí, ó, veja bem, que é para exatamente para maravilhar as pessoas. Tem gente que se maravilha com essas coisas. Eu, para mim, só acho que é um bom artista, um bom escultor, mas ele faz isso aí tirado exatamente da pessoa ali. Olha aí, olha essa daí, olha a sensualidade dessa mulher, tá? Isso aí é baseado nas vastis, pode ter certeza. No tempo dos imperadores, as vastis, elas faziam tudo para se insinuarem como se diz, aos imperadores, os deuses, né? Porque eles eram considerados de Deus. Tá? Por isso que hoje vem da teologia isso aí, o Deus, né? O teólogo. Então, o divino também faz parte do Deus. E assim consecutivamente. Essas mulheres eram consideradas o quê? As vastis. Olha aí a sensualidade dessa mulher, que faz questão. Isso aí foi catada por ele. Olha essa outra aí. Isso aí foi catada por ele para tirar o molde. Ele tirou o molde delas aí para fazer exatamente essas mulheres bonitas aí, maravilhosas. Veja, é um símbolo sexual. Isso aí excita qualquer um. Né? Imagina o Vitor Isa trabalhando, apalpando essas mulheres aí, como ele não ficou, né? Negócio meio esquisito. Mas é isso aí. A Igreja Adventista, que eu pelo menos não cobro dela não. Não cobro porque eu tô fora. Quem deve cobrar isso aí é os irmãos que estão dentro. Alguns se levantaram, mas já baixaram a poeira, já aceitaram.
Eles disseram, não, foi para o museu, essas imagens hoje estão tudo no museu, não tem problema não. Só que o profeta Kozolkiuri, né, o que chamam de Ezequiel, ele relata lá muito bem como é que está a casa, que ele dizia o que era do Criador, né? Ele chama o santuário, eu não gosto nem de falar essa palavra, porque essa palavra ela deriva de Satanás, viu? Santuário é o lugar de morada de Satanás. Então se eu ficar com essa porqueira na minha boca, dizendo santuário, que o Criador é o dono do santuário, eu estou chamando ele de Satanás, eu não sou nem doido de fazer uma coisa dessa. Então eu costumo dizer assim, esse era o lugar onde era exatamente chamado o lugar que habitava o Criador. Olha essa outra aí, olha essa outra aí, veja bem, isso é feita para chamar a atenção, exatamente. Elas estão aí classificadas como anjas, né? Mas na realidade elas são instrumentos de atração sexual para os deuses, né? Os divinos, divino César, tá? Foi feito essas imagens aí por ele, tá? Então ele usa a nudez também, porque ele compara a questão que no jardim eles estavam nus e não se viam suas nudez. Isso quer dizer, não é bem assim hoje aqui nos nossos dias. E como ele repreendeu essa atitude do ser humano, ela deve estar exatamente debaixo de repreensão. Olha essa outra aí, se não me engano, essa é uma caçadora, tá com a flecha na mão. Mas olha a sensualidade, tá? Então, tudo isso aí o nosso amigo Vitor Isa fez para proporcionar, eu não sei, talvez um momento de prazer aos pastores lá na associação, tá? Porque parece até coisa de louco fazer um negócio desse aí, dizer, não, isso aqui é para esperar o Papa. Tá esperando o Papa, chega lá para eles apresentar essas belas imagens para o Papa. É claro, isso é a área do catolicismo, o catolicismo gosta de imagem, mas eles não proporcionam imagem desse jeito não, ó. Não faz não, eles lá, as imagens deles é tudo bem vestido, inclusive freiras, né? As freiras, que tem muitas fotos de freira, foto de santas, mas elas não estão assim não. Tem um livro de Ellen White, se eu não me engano, é o tal do Serviço Cristão, que eles botaram o nome de Serviço Cristão, aonde ela diz que os adventistas é muito pior, bem mais pior do que os católicos adoradores de imagem. E agora eu estou vendo por quê. Agora eu entendi por quê. Daí, eles não são só adoradores de imagem, eles também são doentes, tá? São doentes, a mente para esse lado do sexo aí, olha aí. É horrível. Então eu quero dizer para vocês que esse é um negócio que ninguém nem imagina, muita gente não imagina. Essas pessoas que são hoje, como se diz, entram nessas conferências deles hoje, eles pensam que realmente, como eu pensei um dia, essa igreja realmente é a igreja do autismo. Ele lá diz do Senhor, né? Senhor é Baal. E na realidade ela é a igreja do Baal, porque de Yahushua HaOmer HaShai não é não. Usando todas essas barbaridades aí, não é não. E eu vou dizer mais para vocês. Com esse ritmo aí, essa aparência aí doida, maluca aí, ela tá muito mais para um prostíbulo, né? Com as apresentações que eles estão fazendo aí com essas mulheres desse jeito, é um prostíbulo. Por isso ela é chamada de Babilônia. Não só ela é depravada. O Criador diz que do vinho que ela deu a beber às nações, também ela vai beber. Pode ter certeza. Não escapa não, não escapa. Da mão de Yahurim, escapa não, pode ter certeza. Então, queridos, vejam bem aí, que nós vamos encerrar esse vídeo, mas eu gosto de apresentar essas coisas para você não ficar iludido, pensando que aí é a morada de Yahurim, não é não. Olha essa última aí, tá vendo? Essa aí é uma anja mesmo, tá? Com asa e tudo. Então, queridos, presta atenção. Não vão pensar que eu estou aqui detonando porque eu sou mau. Não. Assim como ela enganou todo mundo, os 144 mil que tiver dentro dela hoje, se depender de mim, eles vão ser acordados. Porque o meu compromisso com Yahushua é fazer tudo que ele quiser.
Não importa, a salvação é por conta dele. Eu não tenho como me salvar. Sou seu